Sejam bem-vindos a mais uma live aqui dos bate-papo aqui dos Guardiões da Família. E hoje nós vamos falar um pouco sobre por que o ex ou a ex-cônjuge fica de olho nas suas redes sociais. Essa é uma pergunta que eu vou falar para vocês. Eu recebo muito. Luciano, mas por que ele fica vendo minhas redes sociais? Por que ele fica te stalkeando? Então, eu resolvi trazer aqui alguns motivos principais para a gente poder trabalhar, para ter um pouco mais de clareza, inclusive, na situação, e você poder dar aí alguns próximos passos também, beleza? Então, pessoal, nessa dinâmica que acontece, né, depois de um rompimento, é interessante. Lembre-se, alguns avisos aqui. A ideia não é você entrar num estado de superanálise, tá? Que eu chamo sempre de hiperanálise. Porque se você entra num estado de hiperanálise, você entra num estado de autossabotagem emocional. Mas é só para você entender que existe sim alguns cenários possíveis e que justificam esse tipo de comportamento da outra pessoa. Mas é importante você estar ligado, de verdade, ou ligada, né? De que não podemos ficar nos baseando em situações como essas que eu vou trazer. Essas situações, muitas vezes, é para trazer uma clareza, para quebrar aí alguma crença que tem sobre vocês, né, em relação ao que vocês estão vivendo, mas o que vai realmente mudar o jogo é aquilo que a gente vem defendendo já há tanto tempo, né? Que é a mudança de percepção da pessoa sobre você. Só que, quando a pessoa está stalkeando, por exemplo, né? Olhando as suas redes sociais e diversas formas, por exemplo, você posta um stories, ele vê, ou de repente ele até dá uma curtida numa foto que você coloca, você vê que ele está sempre presente, né? Então, tem vezes que você não vai conseguir evitar de trabalhar isso, eu falo para tomar cuidado também, para você nunca utilizar das postagens para alimentar o seu vazio emocional. Então, galera, vamos separar duas coisas muito importantes aqui para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá? O primeiro ponto é o seguinte: essa informação de questão da será que ele está olhando, não está olhando, é uma reação que tem que ser natural de acordo com o que você vem vivendo e compartilhando a sua vida de uma forma tranquila, casual. Luciano, o que você está querendo dizer com isso? Vamos lá. O que acontece, e eu vejo, já comentei isso com vocês aqui, porque eu vejo isso sistematicamente acontecendo. Eu vejo pessoas que estão postando coisas exatamente para ver se o ex reage, não reage, deixa de reagir. Eu falo alguma coisa e assim por diante. Entende? Então, assim, quando o objetivo da postagem é esse que eu estou falando, você tem um problema muito sério. Porque isso vai gerar uma ansiedade, e aí aquele dia que a pessoa não puder olhar, ou simplesmente não conseguiu, que não tem nada a ver com você muitas vezes. Aliás, na maioria das vezes pode ser que seja isso. Você vai entrar num nível de ansiedade, um pico de ansiedade extremamente alto, e o que eu vejo são pessoas derrubando o seu ânimo, derrubando a motivação, derrubando essa situação, inclusive, da pessoa acabar abrindo mão ou perdendo a questão do desenvolvimento que ela vem trazendo. Entende, pessoal? Então, primeiro ponto é cuidado, porque tudo que nós vamos falar tem que vir de algo natural. Então, veja, quem participa das minhas jornadas, inclusive, eu costumo falar muito isso. Eu costumo virar e falar assim, olha, tem aquele momento, tem um momento certo que você vai, sim, compartilhar a vida, você vai, tipo assim, mostrar verdadeiramente, não para ele, mas a gente quer que ele veja ou ela veja, mas que a vida de fato está seguindo, sabe? O problema é que as pessoas acabam fazendo isso para querer mostrar na marra.
E aí você vai cair no primeiro erro, que é a situação de você querer convencer a pessoa ou forçar. E aí sabe o que acontece? Essa postagem ou qualquer... Nós estamos falando da rede social em específico, tá? Mas pode ser para qualquer outra coisa. Por exemplo, querer falar com amigos, familiares e assim por diante. Tudo isso demonstra nitidamente a sua fragilidade, demonstra nitidamente o seu desespero. Então, galera, não adianta. Esse tipo de comportamento é aonde você vai sabotar as suas chances de ter a pessoa de volta. Por que eu falo as suas chances? Porque as pessoas muitas vezes querem certas... na vida, e agora nós estamos aqui só numa live. Nós estamos aqui numa live tranquilo, batendo um papo dos guardiões. E eu vejo pessoas bloqueadas nas próprias vidas em relação às garantias delas mesmas. Ah, não, eu só faço isso se eu tiver certeza que vai funcionar. Ah, mas eu só faço o contato zero. Ah, mas eu só faço a aplicação de XPTO. Ah, mas eu só faço se eu tiver certeza que vai funcionar. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que entender que tudo que envolve o ser humano envolve percepções, mudanças e estratégias, sim. Nada a ver com manipulação. Eu não defendo isso de forma nenhuma. Mas de você influenciar e inspirar. A garantia está em você ter níveis de chances verdadeiras para vocês. Porque uma coisa é certa. Se nós não fizermos nada diferente, aí eu garanto para vocês, eu garanto para vocês que aí não tem chance. Porque nós estamos insistindo em algo que não funciona. Em algo que verdadeiramente pessoas há 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 meses tentando fazer algo diferente e não tem resultado, naturalmente. Então, Luciano, o que isso tem a ver com o tema? Tudo porque eu quero que vocês não caiam no erro de querer usar, inclusive, o que eu vou falar hoje aqui nas redes sociais, para convencer, empurrar, forçar a barra. Tem que ser verdadeiramente natural. Verdadeiramente natural. Então, você vai ter, sim, algumas reações. E eu vou explicar para vocês hoje, agora, quais são as características, alguns cenários possíveis do porquê essa pessoa, apesar de ter desistido da relação de vocês, continua olhando ou passa a olhar. Ah, mas o meu não olha nada, não diz nada também. Entende? Porque aí a pessoa... É muito interessante isso, né? Sabe aquele negócio que você fala assim, poxa, essa roupa poderia ficar diferente. Aí a pessoa já interpreta assim, ó, que foi? Tá me chamando de feio? Tá me chamando de que tem um corpo ruim? Eu não falei nada disso, eu falei que a roupa não combinou. Então a pessoa interpreta um cenário de acordo com o que ela está sentindo. Então essa interpretação tem muito mais a ver com o que está instalado dentro de você e não dentro do que está acontecendo no cenário como um todo. Então cuidado para você não filtrar errado tudo que nós vamos falar. Então por quê? Porque cada cenário, de fato, tem algumas particularidades. Então, eu vou falar aqui de pontos que você deve ter atenção para interpretar e ver a sua própria situação. E lembrando que esse compartilhamento nas redes sociais e assim por diante, ele depende de uma verdadeira e profunda mudança. Ok? As pessoas querem vender o currículo sem nem ter ainda... tido o resultado. Vai acabar a bateria do negócio aqui. Segura a onda. Pronto, vai fazer uma pergunta aqui, eu vou falar que não, beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que foi, hein? Olha lá, sabia? Pronto, agora vai. Cancelar. Pronto, sabia que ia perguntar, por isso que eu já estava esperando para não travar algum conteúdo, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o primeiro ponto é isso.
As pessoas estão focadas nesse tipo de situação, querendo forçar, vender um currículo que ainda não existe. Então, lembre-se, tem galera, pessoal, vamos lá. Por que eu quero mostrar algo na minha rede social? Eu tenho que mostrar algo que seja verdadeiro, resultados, e que, de fato, você já está vivendo algo novo. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, eu vejo a galera assim. Luciano, encontrei meu ex. Ou minha ex, não importa. Encontrei ela lá e a gente teve até uma conversa legal, tranquilo. Isso assim, no começo do rompimento ou logo depois ali, nem deu tempo de fazer contato zero, a pessoa já quebra o contato zero, mas beleza, teve uma conversa. E aí a pessoa fala assim, e aí foi muito legal porque eu já disse que eu tô pensando em me matricular num curso, porque eu tô fazendo, entrei numa academia, porque eu tô entrando num hobby que eu gosto, e eu aproveitei e falei tudo isso para ele, ou tudo isso para ela, e tal. A pessoa vira do outro lado e fala assim, pô, legal, bom para você. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque você não gerou resultados. Você só está contando algo e que, inclusive, não é sustentável ainda porque você não conseguiu implantar isso na sua vida. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu estou falando? Sim ou não? Tudo bem? Beleza? Então vamos para os itens agora? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro ponto. Então agora vamos entrar em alguns cenários do porquê o ex ou a ex fica aí stalkeando, né? Fica olhando as suas redes sociais. E o primeiro ponto que eu separei aqui para vocês é quando a pessoa está no estágio da curiosidade. Então anota aí. Estágio da curiosidade. Lembra que quando a gente quando tem um rompimento e nós começamos a fazer uma transformação, o teu ex ou a sua ex vai acabar entrando em alguns estágios da separação do contato zero. Então, o primeiro ponto é o estágio da curiosidade. O que significa isso? Vamos desmembrar um pouco mais. Ele primeiro, ou ela, está querendo entender um pouco mais o que está acontecendo. Porque logo depois da fase do alívio, porque quando ele sai da relação é aquele alívio, né? Quando ele sai da relação, é aquele alívio, a pessoa se sente bem, ela acha que está ao máximo, ela está se sentindo realmente livre, né? Então, aquele alívio e tal, e você lá, na maior dor, no maior sofrimento, e esse descompasso emocional, onde a pessoa parece estar super bem e você super mal, inclusive, é como se gerasse uma raiva dentro da gente, fala assim, pô, entendeu? Realmente... que droga, entendeu? Tipo assim, o cara realmente tomou uma decisão, realmente ele tá decidido, ele tá muito melhor sem mim. E você fica criando 1 milhão de histórias que destrói você mesmo. Só que lembrem-se, isso é uma fase. Aí o que acontece? Entra numa fase de curiosidade. Por que entra numa fase de curiosidade? Porque a pessoa começa a perceber, depois de um período, ela começa a perceber, depois de um período, que as coisas não estão saindo da forma com que ele ou ela planejou. Que o sair da relação não é verdadeiramente um mar de flores. E que, de fato, existem algumas situações que ele não previa do lado de fora. Entende, pessoal? Principalmente porque se você estiver fazendo a estratégia do estado neutro de forma correta, você vai começar a provocar a pessoa emocionalmente sem fazer nada. Você vai estar provocando a pessoa porque você não está agindo da forma como ele ou ela gostaria ou esperava que você agisse. Tá fazendo sentido, pessoal? Ou seja, a pessoa, quando vai embora e desiste da relação naquele momento,
Eles têm um pensamento que você tinha que ficar tentando, correndo atrás, fazendo e assim por diante. Ou seja, perguntando, implorando. Então entenda, esse processo, ele tem um período de maturidade. E quanto mais você erra, mais longo ele fica no processo de alívio. Mais tempo ele fica longe de você. Mais tempo essa pessoa vai querer viver novas experiências. Só que de acordo com o seu novo comportamento, que é o que a gente vem propondo aqui, e é o que eu falo para vocês, por quê? Porque é algo real, é algo comportamental. Se você não corre atrás, não fala, sabe o que acontece? E muitas das vezes, galera, escreve o que eu estou falando. Ele ou ela fica furioso. A pessoa fica enlouquecida, para não falar outra coisa. Luciano, mas aí o contato zero e a estratégia do afastamento não está funcionando, porque ele está ficando com raiva, ele vai se afastar de vez. Não, galera. Não é isso. Quando você não faz o que ele espera que você faça, o que ele espera? Caramba, pensa. Vamos pensar junto aqui para ficar bem claro. Se você é a pessoa que ficou na relação, ou seja, ele foi embora. Estou falando ele, cada um coloca no seu cenário, ele ou ela. Então ele foi embora, certo? Beleza. Aí o que aconteceu? Cara, eu tô indo embora, deixei ela. Poxa, ela vai sofrer. E aí já imagina, pô, com certeza ela vai vir, vai pedir. Porque afinal de contas, eu não queria, não quero também ser uma má pessoa. Mas é necessário, nossa relação não dá mais certo, não quero mais. E assim por diante, foi. Só que aí o que acontece? Ele tem esse cenário criado na cabeça da pessoa, porque é natural quem vai embora esperar que a pessoa que fique tem alguns comportamentos de, pelo menos, perguntar, insistir, ir atrás, pedir e assim por diante. Só que aí o que acontece? Quando você acorda, porque você está no canal dos Guardiões, você fala assim, não vou mais fazer isso. A hora que você não faz isso, você não entrega algo que ele estava esperando. Ah, Luciano, mas ele foi embora, ele não quer ficar mais comigo. Sim, eu sei. Só que é natural a pessoa esperar esses comportamentos. E quando você não faz isso, eles ficam verdadeiramente bravos. Muitos ficam muito bravos. Ao ponto de começar a ser ríspido, grosseiro, dar patada, te tratar mal. Quem já passou por isso, pessoal? Compartilha comigo. Que o ex ou a ex fica bravo e tá, às vezes, até te tratando mal. Frio, seco, grosseiro, ríspido ou grosseira. Nunca dá abertura, ou qualquer coisa já te dá umas patadas. O que acontece? Nesse cenário, a pessoa está o quê? Incomodada, porque está fora do controle, está num ambiente desconhecido. Isso não é ruim. Você que está assustado e apegado e está com medo. Enquanto você tem medo, você fica cedendo aos comportamentos e reações da outra pessoa. Então eles ficam com raiva, por quê? Porque eles não sabem por que eles estão sentindo isso. E eles ficam com raiva, por assim, pô, mas eu terminei e tal. E essa confusão emocional gera um choque. Entende, pessoal? Tô anotando aqui, Evandro. Tô anotando. Sem querer, eu bati o olho aqui, o Evandro falou que voltou ali. Já vamos fazer uma festa no final da nossa live aí, Evandro. Fica com a gente, hein? Aí, ó, 10 meses separados. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro item. Qual que é o primeiro item que eu falei para vocês, então? O estágio da curiosidade. Então, é uma época que a pessoa pode estar entrando em contato contigo. Segundo ponto, segundo motivo que a pessoa pode estar entrando em contato, não, está stalkeando você, né? Está olhando suas redes sociais. Segundo motivo, é quando ele sente a perda da intimidade. Quando eu falo perda da intimidade, muitas pessoas vão pensar que é a intimidade sexual. Não, eu estou falando da intimidade
pessoal. O casal, ele tem alguns níveis de intimidade. E uma das coisas que eu sempre falo é: você precisa ter intimidade com o seu marido, com a sua esposa, independente do sexo. Entende, pessoal? Mais um aí, ó. Dan Floril. Vou anotar aqui também. Então, nós temos que ter intimidade com o nosso parceiro, a nossa parceira. E o que significa ter intimidade? Veja, intimidade, e muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, perdem as suas relações porque não aprenderam a criar a intimidade além do sexo, que é a intimidade sexual. Quando eu falo, por exemplo, galera, Deus, ele precisa, ele quer, ele clama pela sua intimidade. Ele quer ter intimidade com você. Ele não. Qual que é o problema? Muitas pessoas têm interação com Deus e não intimidade. E o que acontece no casamento? Muitas pessoas apenas interagem com seus cônjuges, mas não têm intimidade. O que é intimidade? É contar as vitórias, participar, sonhar junto, você profetizar, entender as necessidades, entender o que a pessoa está fazendo e vice-versa. Então, existe, toda vez que acontece alguma coisa, você contar o seu dia, a pessoa conta o dia. Então, quando a pessoa, se você é um casal, era um casal que tinha isso, entende? Se você é um casal que tinha isso, você tinha uma intimidade pessoal. Então, é natural. Por exemplo, muitas pessoas tem uma intimidade muito grande com os pais, até confundem a bola, né? Então vai lá, o que acontece? Todo dia, tem uma novidade, alguma coisa, vai lá, liga, conta a novidade, etc e tal. Inclusive, essa intimidade, né, quando tá tendo com a pessoa, quando ela é interrompida, a gente sente falta, porque nós somos seres de hábitos. Então nós somos seres de hábitos e não nos acostumamos rápido quando tem uma quebra de hábito. Então, o que acontece? Ele sente um vazio dentro. Ele sente um vazio dentro. Sente essa retirada da intimidade. Como é que ele abastece isso? Ele fica curioso. Ele fica querendo olhar o que está acontecendo. Ele quer participar de alguma forma. Ele não entende por quê, mas ele quer participar. Entende, pessoal? Olha aí, ó. Ângela, muito bom. Vamos falar da Ângela aqui. Fiquem comigo, que a Ângela é da T5, mais de ano, na batalha, e ela venceu. Olha que maravilha. Beleza, galera? Então, ó, segundo ponto, perda de intimidade. Terceiro ponto, anota aí. Alguém aí depois vai fazendo o resumo e coloca no chat para a galera tirar um print aí dos 5, vão ser 5 pontos que eu vou falar rapidamente para vocês. Terceiro ponto, e esse daí, galera, é padrão. O terceiro ponto é o ego e o orgulho. Eles querem, muitas pessoas inconscientemente, querem sentir que estão por cima do processo. É natural. Muitos querem, e é inconsciente. Só que qual que é o problema de novo? O fato de você estar fazendo a estratégia do estado neutro, do afastamento de forma correta, evoluindo, etc. Então, aquela história, eu saí, tô com outra pessoa, então olha só, eu deixei uma e já tô com outra, eu sou o cara, o egão inflado lá, o egão inflado, porque eu tô aqui, porque eu sei que ela implorou para eu não ir embora, então olha só, tem uma pessoa que implora comigo, eu já tô com outra, eu sou o cara. Só que aí você conheceu os guardiões, o guardião não pede para voltar e quebra as pernas. É ou não é? E quebra as pernas. Aí o cara tá lá, o egão, tal. Tô aqui, ó. Tô falando de uma pessoa. Serve pra mulher também, viu, pessoal? Já vi muito, viu? E aquele negócio. Não, porque eu sou a mulher. Porque, tô com o cara. Porque o outro lá se rastejando, lambendo a sola do meu sapato. E eu aqui e tal. Só que aí, de repente, ela tá aqui, a relação nova já, né? Tá ali
na rotina, e aquele que era para estar implorando, ou aquela que era para estar implorando, pedindo, porque me fazia alimentar o ego, não está fazendo nada. Aí a pessoa já começa a ficar assim, ó, epa, tem alguma coisa sinistra, o que está acontecendo? Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa do lado de lá, e tá. Aí o que acontece? Vai te stalkear e ver as redes sociais. Então, muitas vezes, o que é? Precisa alimentar o ego para ver se você ainda está ali, né, no controle da situação. Galera, tá fazendo sentido? Eu tô até interpretando aqui hoje, hein? Hoje desceu aqui o, sei lá, quem? O Al Pacino. Tá certo? Então, galera, segura a onda. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas falam, por que ele não quer, não se posiciona, vai ficar vendo nas redes sociais? Galera, porque existem esses comportamentos que a pessoa precisa tampar esse buraco, esse vazio emocional. Então, isso não quer dizer que a pessoa vai voltar correndo para você. Mas, sim, não tem como negar que a pessoa está ali curiosa. Isso quer dizer que ela vai voltar? Isso não é um sinal que a pessoa vai voltar, mas é um sinal que a pessoa está curiosa, está desconfortável, tem alguma coisa que está incomodando, e assim por diante. Entende, pessoal? Beleza? Vamos lá. Qual é o quarto ponto? O quarto ponto é quando ele ou ela quer que você faça o trabalho duro. Quando que faz isso? Além dela olhar suas redes sociais, eles do lado de lá ficam postando coisas com indiretas, entregando mensagens que vão te dar uma esperança, ou seja, migalhinhas. Guardião não come migalha, mas entrega migalha. E aí, nessas de entregar migalha, às vezes solta uma mensagem, às vezes faz até um comentário no seu post. Tu tá lá de boa, tá fazendo nada. Né? Aí a pessoa vai lá e curte, solta um comentário, alguma coisinha leve. E aí você fala, nossa, é um sinal, eu preciso me mexer e etc. Entende? Por quê? Porque eles não querem correr atrás, eles não querem se aproximar, eles não querem correr o risco deles serem rejeitados. Então, eles querem que você faça o trabalho duro, de ir atrás e falar assim, bom, ele está dando sinal, então agora eu vou atrás. Isso é um caso, pessoal, isso é um caso quando a pessoa faz esse tipo de coisa e te provoca, às vezes, verdadeiramente, isso é um caso de manipulação para te colocar de volta no controle dele ou dela. Só que guardião faz o quê? Não faz isso. Não pode, porque você vai alimentar o ego e o orgulho, que é o outro item. E você devolve o camarada para aonde? Devolve o camarada para o pedestal. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, lembre-se, respira fundo. Ah, Luciano, mas e se ele não querer mais? E se ele desistir? Se ele agora está apaixonadíssimo pela outra pessoa? Porque ele está gostando, porque ela está com nem olha para mim e tal, não sei o quê. Galera, deixa eu falar uma coisa. De novo, se você agir como você vem agindo até hoje, pode colocar um monte de tempo na frente. Vai empurrando essas possibilidades de volta cada vez mais para frente, diminuindo cada vez mais as chances. Vocês entendem, pessoal? Beleza? E qual é a outra situação? Entenda. Tudo isso daqui são motivos pelo mesmo comportamento. Tá fazendo sentido, pessoal? Tudo isso são motivos do mesmo comportamento. Qual comportamento? De ver as redes sociais. Então, eu não estou falando de 1 milhão de sinais. Eu estou explicando os bastidores que justificam um comportamento, um único comportamento. Um único comportamento. Qual que é esse único comportamento? Olhar as redes sociais. Ponto. Então, eu não estou aqui dando dica de sinais de ex. Esquece isso. Senão a pessoa fala assim, não, mas ele não deu esse sinal. Eu não falei de sinal. Aqui nós estamos falando de uma única coisa. Por que ele olha a sua rede social? Então, eu estou justificando alguns cenários possíveis, tá certo? Que justificam e que explicam esse comportamento muitas vezes. São as únicas hipóteses? Não, eu coloquei aqui as mais comuns. Então, a gente falou de todas essas 4. Agora, tem mais um, que é o quê? O medo da perda. Quando a pessoa começa a ter medo de perder verdadeiramente,
e a coisa realmente evoluiu, aí, meu amigo, minha amiga, a pessoa ela vai stalkear. Ela vai olhar, ela vai ficar insegura. Então, é uma fase que ela pode chegar e um dos comportamentos é a pessoa olhar a rede. É um dos comportamentos. E quando eu falo medo da perda, entenda o medo da perda. O medo da perda não é o medo de perder você. Não é o medo de perder você. É o medo de perder o que você se tornou e o que está construindo. Ele percebe que ele está perdendo uma oportunidade. Ele não está perdendo quem você era, ele está perdendo quem você se tornou. Agora, se você não se tornou em nada diferente, ele dificilmente vai chegar no processo de perda. E aqui você tem que botar uma coisa no seu coração. O principal motivador para a pessoa tomar uma atitude, tomar uma decisão de, inclusive, querer voltar e ficar com você, é quando ele sente verdadeiramente a perda de quem você se tornou e do que você está vivendo. Que ele olha e fala assim, eu não estou participando dessa festa, só eu estou fora dessa festa. Por isso que as pessoas passam 1, 2, 3 anos, às vezes, e não consegue evoluir nada numa reconstrução. Por quê? Porque não existe uma nova festa, não existe uma nova história, não existe o seu novo eu, não existe uma mudança verdadeira e radical. Existe só mais do mesmo. E você tentando fazer joguinho de sedução, de reconquista, mas ele olha para você e vê a mesma coisa. Vocês estão entendendo? E esse é o ponto. Não tem a ver com ele. A sua vida passou a valer a pena ser vivida. As pessoas estão preocupadas em quererem ter o ex de volta para ter uma vida. É ao contrário. A pessoa muitas vezes vai embora porque ela deixou de viver algo com você. Porque nós deixamos de viver. Vivemos, às vezes, somente para o outro, numa rotina desgraçada, num trabalho que não gosta, que ganha pouco, vive reclamando, não consegue prosperar, não ajuda pessoas, a sua vida está cinza. E eu te pergunto, por que que as pessoas vão querer estar ao seu lado? E quando você entende e aprende a fazer uma transformação verdadeira, que é o que eu proponho no meu método, nos meus conteúdos. Cara, chega de ficar vivendo mais ou menos, meu. A hora que você entende isso e a sua vida passa a valer a pena viver verdadeiramente, ele pode estar com outra, ele pode estar com outro, ela pode estar com outro, enfim, tanto faz, né? Pode estar com outra pessoa, não interessa. Você passa a ser, porque você tem uma história, você tem uma vantagem sobre qualquer rebote ou qualquer caso que ele ou ela venha a ter, infinitamente maior. Lá atrás, ele ou ela escolheu você de fato para viver mais tempo, para viver a vida. Então não interessa se ele está com outra, se está com outro, não interessa. Só que você fica totalmente à disposição disso. Ah, mas ele já está com outra, Luciano. Ele está super feliz. Então por que você está aqui? Por que você está aqui? Se você aceitou que é o fim, não adianta mais nada, então, entende? O que eu vejo? Eu vejo que dentro de você tem algo gritando, você está buscando. Você está em busca de uma resposta, de fazer algo diferente. Só que a tua mente, muitas vezes, está te sabotando para te manter onde você estava. Continuar sendo o mesmo. Querendo que ele mude e te perceba. Por que ele vai te perceber? O que de fato você está fazendo diferente na sua vida, de resultado realmente diferente, para a pessoa olhar para você e falar assim, ó, caramba, o que eu fiz? Que burrada que eu fiz? E às vezes ele vai ficar com raiva, vai ficar com raiva, agora só mudou porque eu fui embora, agora é tarde, não interessa, ele pode falar isso, querer jogar na sua cara, porque ele está incomodado que você verdadeiramente mudou. Não interessa. E vou falar mais. Quer desestruturar o relacionamento do lado de lá? Porque ele é teu marido, tua esposa, assim por diante.
Quer desestruturar o relacionamento do lado de lá? Viva uma vida incrível para tu ver. Vive uma vida incrível. Porque a pessoa que estava contigo vai ficar em dúvida. E a pessoa que está com ele ou com ela vai ficar insegura. Porque vai olhar e falar assim, ó, rapaz, essa concorrência, por quê? Porque guardião não tem concorrência. Você tem medo da outra pessoa. Você fica se comparando com a outra pessoa. Para quem tem ex com outra pessoa. Fica se comparando, escuta isso direto. Luciano, ela é mais nova. Luciano, ela é mais não sei o quê. Ah, Luciano, mas ele é mais forte, mas ele é mais rico. Então fique você, pô. Em vez de ficar se comparando, seja você melhor do que você era ontem. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Entende, pessoal? E aí vem um detalhe importante. O que eu proponho aqui e o que é, por exemplo, a espinha dorsal do método. A espinha dorsal do método é mudar a sua vida como base para atrair. Galera, o que eu falo é aprenda a atrair o seu ex. Para isso, você tem que mudar a energia e ser uma pessoa magnética. Ser significa identidade. Você tem que ativar a sua identidade, a crença de quem você é verdadeiramente, daquilo que você é capaz de realizar e saber o que você é capaz. E quando você entender isso, a sua autoconfiança explode, a sua autoestima explode, seus resultados explodem, e aquela pessoa vai ficar com cara de tacho olhando para você assim, ó. Oh, caramba, olha só, eu achava que ela não fazia nada sem mim. E aí você lá o quê? Voando, meu. Voando. Quando é que vocês vão entender isso? Que vocês têm que focar na única pessoa que verdadeiramente é importante. Sabe o que eu escuto às vezes? Luciano, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer não sei o quê, porque ele não merece. Eu falo, rapaz, você não entendeu nada. O que tem a ver ele merecer ou deixar de merecer? A vida é tua. Quem merece essa transformação é você. Tá fazendo sentido, pessoal? Muito bem. Pega essa. Os 5 itens que justificam um comportamento. Luciano, e se ele nem olha? É caso para uma outra conversa. Não vou explicar isso hoje. Mas não tem nada a ver. Ah, mas então se ele nem olha, porque já esqueceu. Já falei para vocês. Tem inclusive material meu que fala sobre isso já. Beleza? Então, cuidado para você não se sabotar. Cuidado para ele não se sabotar. Agora, Luciano, a pessoa saiu. Isso acontece eventualmente, tá bom, pessoal? A pessoa saiu, né? O ex saiu, tal. E aí você começa a evoluir, começa a saber quem você é, etc e tal. E aí a pessoa fica furiosa, usa. Inclusive tem uma aluna nossa que falou isso esses dias, né? A gente estava conversando com a equipe. E falou, ele usou o contato zero para falar que ele foi para outra pessoa e tal, não sei o quê. Galera, não justifica, não tem nada a ver. Fala um monte de abobrinha, ele quer que ela corra atrás, que ela se humilhe, que ela se rasteje, que ela implore. O cara só pisa nela. O cara é mau caráter. E nessa hora, guardião não aceita migalhas. A relação, ela tem que voltar de uma forma estruturada. Tudo bem que a pessoa volte com vícios, que a pessoa volte com problema. Por quê? Porque ela vai voltar assim. Mas agora, quando você vê que a pessoa não tem a menor intenção de evoluir, de melhorar e assim por diante, e fica batendo na tecla, fica te massacrando, isso nunca foi uma relação. Você está querendo resgatar o quê? Você, na verdade, verdadeiramente falando, você se libertou. Por quê? Só entra em relação abusiva, tóxica, quem está fragilizado ou disfuncional emocionalmente. Pega uma pessoa forte emocionalmente, não entra numa relação dessa. Ela atropela a pessoa. Ela atropela a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, respira fundo, que nós vamos dar chance para a pessoa, porque guardião não é arrogante, guardião é humilde, guardião sabe do seu próprio valor, guardião dá alternativa,
dá possibilidade da pessoa se expressar, dá possibilidade da pessoa se redimir. Por quê? Porque se eu mudei, ele também, ou ela também pode mudar. Ela vai vir com problemas, eu não vou ser louco. Só que eu sei quem eu sou, o que eu mereço, e vai ter um prazo. Tem vezes que você vai entender que você vai ter saído de uma relação que nunca existiu. Eu defendo a família de uma forma o quê? Duradoura, harmoniosa. Voltar para uma relação a qualquer custo é loucura. Eu nunca vou defender isso. Eu digo isso porque tem pessoas que às vezes me assistem ou que pegam um conteúdo meu, ele vê a capa do conteúdo, vai embaixo e já critica. E eu acho muito engraçado, porque a pessoa fala assim, mas você fica ajudando as pessoas a voltar para um relacionamento tóxico. Eu só respondo assim, com certeza você não assistiu nenhum dos meus vídeos. Vai lá assistir que depois você vem conversar comigo. Normalmente a pessoa some. Entende? A família é bênção. A família, o matrimônio, cara, é plano de Deus. Ele não quer destruição, ele não quer a dissolução, ele quer o salvar, ele quer a perpetuidade disso. Somos nós que estragamos tudo. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer a nossa festa na live? Nossa festa na live para Evandro, 10 meses separado. Dan Floril, que estava aqui no Insta, 3 meses separado. E a Ângela da nossa turma 5, olha, acabamos de abrir a turma 14. Ela está desde a turma 5, lutando, vibrando, celebrando, caindo, levantando, porque é assim que acontece. Só que ela teve uma decisão, não desistiu. E depois de 1 ano e 7 meses, ela reconstruiu a família dela. Porque ela se tornou a guardiã heroína. Ângela, se você está aqui com a gente ainda, meus parabéns, muito orgulhoso de você. Eu sei que a jornada não é fácil, é desafiadora, mas eu sei também que para esse resultado ter acontecido, a sua vida já deve estar muito diferente. Eu tenho certeza que você deve estar desfrutando disso agora, e o resultado, a consequência, foi você salvar a sua família. Então, pessoal, festa na live aqui para Ângela, Evandro e Dan. Todo mundo, palmas para esses grandes guardiões que aí estão lutando, batalhando e conseguiram ter o resultado que a maioria de vocês querem. Lembre-se, uma hora você vai vir aqui e vai contar para mim que voltou e que deu tudo certo. A turma da T14 que está aqui comigo, começando agora a nossa jornada, sejam bem-vindos. Vamos tocar o terror. Quarta-feira tem aula de vocês, então fique esperto para a gente poder estar na nossa aula ao vivo. Tudo bem, pessoal? Palmas para esses guardiões, fiquem com Deus e a gente se vê em breve na próxima live durante essa semana. Fiquem ligados no nosso canal do Telegram, que lá eu aviso todas as lives que vão acontecer. Fiquem com Deus e até mais, galera. Tchau, tchau.